Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Queridas, por gentileza, abra as vossas Bíblias comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Louvado seja o Senhor. Adorar o Senhor pela vida do pastor Elias, juntamente com a pastora e toda a liderança. Deixa eu ver se eu lembro. Ufadecamp? A pronúncia é certo? É que eu não dormi. Nós viajamos, saímos 2 da manhã ali de Balneário e chegamos há pouco. E quando eu não tomo café, eu fico enjoado. E se eu não tomar café sem açúcar, aí eu já fico mais enjoado ainda. E eu estou pensando no café sem açúcar e no cuscuz. Cuscuz com ovo. Eu estou tentando alguém, não estou... Eu quero confessar um pecado para as irmãs. Eu tenho um certo preconceito. Quando a pessoa chega para mim e diz, eu não gosto de café, eu não gosto de cuscuz. Eu julgo a pessoa na hora. Eu olho assim, como é que a pessoa não pode gostar de café e de cuscuz? Aí eu digo, Jesus me perdoe, mas eu estou julgando, irmão. Só para quebrar o clima, queridos, vamos lá. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo de número 24 até o versículo de número 30. Não sei se vai estar no telão, mas eu gostaria que vocês lessem o versículo de número 34. Eu vou ler do versículo 24 ao versículo de número 30 e desejo que as irmãs leiam o versículo de número 34, por favor. Nos diz o texto sagrado, versículo 24. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Versículo 34, a igreja, 1, 2, 3. Pode sentar, queridas, Deus abençoe, amados irmãos também. A missionária Mara, minha esposa, eu não sei se ela quer falar, que ela está meio tímida hoje, que ela veio de viagem ali e estava muito frio, ela colocou uma calça, né? E ela está, tranquilo. Vem cá, meu amor, prazer mais te conhecer. O pastor Elias disse que está orando para nunca sair a graça de Deus dos seus olhos. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas vamos ver, né? Nós somos casados há 24 anos, somos pai e mãe de uma congregação, temos 5 filhos. Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui nesta casa. Tem uma história, né, amor? Uma história antiga, de muito amor, muito cuidado com meu esposo. Agradeço aos pastores e todos os irmãos, as intercessoras que também estão aqui, que sempre acompanham o nosso ministério. E eu amo Campo Grande, pastor. Morei muitos anos em Campo Grande. Meu pai foi pastor aqui há muitos anos. Então, essa cidade é um presente de Deus para estar aqui nesta manhã. E eu sei que o Senhor escolheu esta manhã para nos curar. Quem crê que tem cura de Deus para a tua vida? Amém? Amor, é muito bom estar com você. Muito obrigada. Eu te amo, viu? Eu fiquei vermelho. Esqueci o café. Querido, só para... Eu não sou muito assim, mais alegre em certas igrejas, porque a gente chega para servir e muitas vezes está se identificando ainda. Eu sou bem livre aqui em Campo Grande, porque eu tenho um pertencimento, vamos dizer assim.
É uma igreja que já tem mais de 15 anos que eu venho ministrar, e sempre os irmãos me amam, me abraçam, e eu fico muito feliz. E quando o convite chega, vem como uma resposta de Deus ao meu coração. Então eu estou com o coração muito disposto a servi-los nessa manhã e a entregar aquilo que Deus colocou ao meu coração. Amém? Queridos, o texto que lemos, orando por vocês, especificamente no período de ontem, e graças a Deus, é bom quando Deus confirma, né? E a pastora Mara, minha esposa, falou sobre cura. E antes de entrar nesse mérito, eu preciso dividir um pensamento de uma forma técnica, teológica, para entendermos a revelação que o Senhor nos traz nessa manhã. Dentro da teologia bíblica, nós temos uma disciplina chamada antropologia, que é o estudo do homem, da essência humana, do homem sapiens. E existem duas escolas que interpretam sobre a existência humana, a identidade do homem, dicotomia, tricotomia. Dicotomia, espírito e alma é a mesma coisa, e o corpo veste a alma ou o espírito, Velho Testamento. Mas o apóstolo Paulo vem e interpreta aquilo que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todo o teu coração. Jesus faz distinção desse amar em 3 esferas. E quando Paulo interpreta esse mandamento, ele vem na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que essa doutrina se expressa de maneira bem clara. Paulo diz: que o Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo. Paulo faz distinção: espírito, alma e corpo. Corpo, estrutura biológica, fisiológica, matéria-prima, do pó vieste, do pó voltarás. Cálcio, ferro, a estrutura biológica. Espírito é aquilo que traz a essência da existência, a eternidade, a fé. Todo ser humano tem uma necessidade de crença em seu espírito. O próprio ateu, ele necessita de fé, porque ele tem que crer que Deus não existe. Então há uma necessidade. Agora, o que Deus está trazendo ao meu coração é alma. O que é a alma? A alma é um conjunto de fatores que determinam a identidade do indivíduo, do ser humano. E começamos pelo quê? Emoção, sentimento, volição, vontade, intelecto, consciência e livre-arbítrio. A alma é o indivíduo em essência, quem ele é. E quando eu digo isso, é que o contexto do texto que lemos, pastor Elias, trata especificamente de uma cura fisiológica. Havia uma patologia, e dessa patologia havia uma consequência. E qual era a consequência? A hemorragia. Não diz o texto, mesmo Lucas sendo médico, historiador, escrevendo o Evangelho de Lucas, ele não anuncia qual era a patologia que essa mulher estava vivendo. Mas ele determina que ela tinha uma condição de doença, pois não parava de sangrar. E quem tem pessoas aqui que são mais instruídas do que eu, na parte científica da medicina, e até mesmo da enfermagem, que entende mais, que a hemorragia ela vem de várias causas, vários fatores. Para a mulher especificamente, o útero, ou policisto, ou vários outros fatores que poderiam determinar a patologia que levava à consequência dela estar sangrando continuamente. Ou seja, era uma mulher que estava sobrevivendo, ela não estava vivendo, porque todos os dias ela sangrava. Então eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar com os teus filhos e com as tuas filhas? Existe uma hemorragia. E essa hemorragia não está no corpo, nem no espírito. Ela está na alma. A causa da hemorragia é, quando eu digo hemorragia na alma, eu digo emoções destrutivas por uma patologia que não é revelada. É um comportamento presente que é um reflexo de uma ferida passada. E na hora que eu entrei neste ambiente, que é um ambiente profético para cura, o Senhor bradou na minha alma pelo seu Santo Espírito, dizendo: eu enxergo os quartos mais ocultos da alma.
eu vou além da dor. Porque tem horas que nós tratamos a consequência, mas não conseguimos tratar a causa. Porque geralmente o imediato é agora, mas tem certos processos que precisam de tempo. E hoje o Senhor nos convida em 30 minutos, 40, a dizer para alguém: qual é a sua hemorragia hoje? Qual é a dor silenciosa? Você está vivendo ou você está sobrevivendo? O livro de Provérbios diz que até no sorriso o coração está doendo. Tem vezes que algumas mulheres de Deus, para poder guardar o ambiente de casa e sustentar o alicerce do lar, ela está destruída por dentro, mas ela está dizendo: vai tudo bem. Tem hora que, para não perder um pouco de esperança para os filhos estarem em casa, ou o sustento de um matrimônio que está vivendo um ciclo de dores, que uma das piores dores, eu acredito, na vida de uma mulher, é a presença ausente. O homem está, mas não está presente. E para ela não perder a casa, porque ela tem uma missão de edificá-la, ela anula a sua dor, sorri e diz: está tudo bem. Mas hoje o Espírito Santo grita na minha alma e diz: existe um toque que cura. Para entendermos o meu raciocínio nesse pensamento introdutório, vamos para a interpretação do texto. É uma história que é narrada tanto em Mateus, como Marcos e Lucas. E a história começa com um personagem exposto, público, a qual ele tem um pedido público. O nome deste é Jairo, que na cultura judaica, pela literatura de Mateus, ele é chefe. Para a cultura romana, na literatura de João Marcos, o Evangelho de Marcos, nas Memórias de Pedro, ele é principal. Para a literatura do convencimento da cultura cética e filosófica grega, que é o Evangelho de Lucas, ele é príncipe. Então, as três culturas destacam que vai um homem, que o nome dele próprio é revelado e a sua posição. Mas o texto diz que mesmo na posição que ele está, ele não tem autoridade. Porque o meu currículo me faz vencer na sociedade humana, mas o meu currículo não determina milagres. O que determina milagres é a minha fé em Cristo Jesus. O texto diz, e essa atmosfera é profética, tem algo forte de Deus para ser liberado daqui a alguns minutos, que este homem, vamos entrar num contexto cultural, diz que ele vai a Jesus e cai nos pés de Jesus e diz: socorre, pois a minha filha está doente. E Lucas diz, sendo historiador, que além de ter uma filha de 12 anos, ela é única. Então você entende que é a filha da sua velhice. Pois para ser chefe da sinagoga, o homem passa pelo teste de 4 testes. Teste de tempo, teste intelectual, teste familiar e teste moral. Ninguém pode ser chefe da sinagoga se não for, no mínimo, doutor em divindade. Ninguém pode ser chefe da sinagoga se, no mínimo, a sua família estiver na 5ª geração. Ninguém pode ser chefe da sinagoga com menos de 60 anos. E ninguém pode falar nada sobre a sua moral. Então, Jairo é um símbolo de meritocracia. E na lógica religiosa, Jairo merecia receber o milagre. Mas a Bíblia nos diz que na autoridade que ele tem do templo, como juiz, na autoridade que ele tem no templo, como teólogo, na autoridade que ele tem no templo, como religioso, que tem autoridade para dizer quem pode entrar e quem não pode entrar, cerimonialmente, vai pegando, irmãs, vai se ligando, cerimonialmente Jairo tem autoridade para dizer quem pode entrar na sinagoga para adorar e quem não pode. Ele é a voz que determina a parte teológica, a parte confessional e a parte cerimonial da sinagoga. E ele vai a Jesus, e quando ele vai a Jesus, ele não vai como juiz, ele não vai como religioso, ele não vai como teólogo, ele vai com alguém que tem uma filha que precisa de milagre. Deixa eu me conectar às irmãs, aos irmãos, repita após mim: a menina, a filha, herança e esperança. Porque se é a filha única, pense comigo, então toda a genealogia familiar, tribal de Jairo está nele
e passa para quem? Para a menina. Então, tudo que é herança está nela. E tudo que é futuro familiar está nela. E Jairo se depara com sua esperança, alguém está aí? E com a sua herança doendo, morrendo. E ele não pode fazer nada. Ele só tem um lugar para ir. Tem coisas da nossa vida que a gente só tem um lugar para ir. Acho que os pentecostais chegaram. Que é os pés de Jesus. Quem veio trazer a sua herança familiar e a sua esperança familiar nos pés de Jesus? Levante as mãos por alguns segundos, adore ao Senhor. Adore. Mas a Bíblia tem uns detalhes, e o que eu amo de pregar em Campo Grande, que é uma igreja que sempre foi biblicista. É uma igreja que ama ouvir a palavra. Agora, o cenário é Jairo, tudo é para Jairo. Mas por que essa mulher tem que apresentar? No cenário de Jairo, ele tem um nome, tem um título, e é público o pedido dele. Mas no cenário anônimo, tem uma história anônima, tem uma fé anônima, para depois ter um testemunho público. O texto diz que havia uma mulher que sofria. Me ajude a pregar, irmãs, que eu estou com fome e não comi cuscuz. Vamos lá. Aleluia, estou em fase de crescimento. Por lado, mas vamos. Eu estou tão constrangido esses dias que o meu menino de 13 anos pegou meu tênis, papai. Hoje eu acho que eu vou fazer terapia. Ele disse, estou calçando os seus tênis, papai. Eu olhei para ele, o que você quer dizer com isso? Você é mais alto do que o senhor. Eu digo, moleque, me respeita. Não, papai, eu só estou equilibrando. Filho de uma benção. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. O texto diz que durante 12 anos, a mulher sofreu com a mesma doença. Para o nosso contexto ocidental, não tem grande importância, mas Israel vivia a lei e vivia a teocracia. Por favor, se liguem. E a lei Levítico dizia que havia leis cerimoniais. Que é isso? Quando a mulher, no capítulo número 15 de Levítico, diz, ela estava no período menstrual, natural, biológico da mulher, ela tinha que ser considerada por 7 dias, ou até onde o período da menstruação tivesse, como imunda, cerimonialmente imunda. E tinha 2 fatores, o fator religioso e o fator de utilidade pública, que as irmãs entendem, quando a mulher entra no período menstrual, ela está perdendo a defesa do corpo. Então a mulher deveria ser isolada para que ela não viesse a adoecer. Aí depois que passasse os dias, ela tinha que ir ao chefe da sinagoga, ou templo, ou sacerdote, e apresentar o seu culto de cerimônia, que era 7 rolinhas, e dizer, estou pura. Aí pega a visão. Aí ela poderia entrar e cultuar. Ela poderia abraçar os filhos, o esposo, e viver em sociedade. Mas pensa comigo antes que você durma. Eu já estou vendo nós vão fazendo assim. Vigia, estou te enxergando. Trem. Pregador ignorante. O texto diz que se ela está por 7 dias cerimonialmente imunda, no primeiro período do início da sua patologia, ela vai àquele que tem autoridade cerimonial. E chega, ainda não passou. Então ele vai dizer para ela, infelizmente, imunda está. Tem que esperar passar, para depois voltar. Aí passa o primeiro mês, alguém está no culto? Segundo, terceiro, e isso se repetiu 12 anos. 144 vezes. A voz que desperta o gatilho de dor e a voz que manifesta o ciclo contínuo de dor se repetiu. Aplicando. Pode ser uma palavra teórica para alguém, mas tem alguém hoje
que tem vivido ciclos contínuos de dor. São dias novos, dores antigas, que se repetem e ela não consegue mudar. Relacionamentos abusivos, transferência comportamental que veio do pai, que se manifestou no filho, que se manifestou no esposo, e ela continua sangrando. Mas hoje, hoje o Espírito Santo está dizendo para alguém: é tempo de quebrar ciclos de dores. Alguém percebe essa atmosfera de temor a Deus? Alguém está percebendo essa atmosfera que o Espírito Santo está dizendo? É uma manhã de acolhimento para a cura de alguém? Então, senhores e senhoras, eu te suplico, por amor de sua alma, se desarme. Não olhe para outra pessoa dizendo que essa mensagem é para outra pessoa. Deus predestinou você para estar aqui para ouvir essa mensagem. Agora, você é um pouco agressivo. Se você acha alguém uma super pessoa, uma super crente, uma pessoa que está no terceiro céu, que não tem necessidade de cura, que não tem necessidade de acolhimento, que não tem necessidade de graça, que não tem necessidade de misericórdia, essa mensagem não é para você. Continue com sua cara de delegado, de TPM aguda, não é para você. Mas essa mensagem é para alguém que cansou de ciclos de dor, porque quer viver o novo de Deus na sua vida. Quem pode adorar o Senhor comigo, levante suas mãos, por gentileza, levante. Aleluia. Eu não sei se o seu ciclo é 10 anos, eu não sei se o seu ciclo é 2 anos, eu não sei se o seu ciclo é 30, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair. Como diz as irmãs, né? Amiga, eu acho massa demais. Esse dia eu cheguei em Fortaleza, os irmãos sabem que eu sou cearense, não sabe? Olha o tamanho da geometria craniana avantajada aqui. Tem algum cearense aqui? Quem é cearense sabe o que eu estou fazendo. Aí eu fui visitar uns primos meus, rapaz, eu cheguei todo assim, que eu ia pregar numa conferência, aí os meus primos olhou para mim assim, ixi, vai fazer exame, hein? Homem engraçado, homem quando olha o outro, diga, macho feio da gota. A gente responde, o que é, papa largata? Desabonitado. Aí vai se esculambando. O homem pode ter 60 anos, mas nunca sai da 5ª série. Aí depois que a gente vira as costas, a gente fala, aquele cara é legal. Graças a Deus que aqui não acontece essas coisas. Mas tem mulher que quando olha para outra, amiga, maravilhosa, você está linda, mulher. Que é isso? Está tão magra. Irmão Jaro? É o irmão Monjaro. E eu acho massa que ela chega assim, ela bota a outra lá em cima. Aí chega a dar 3 beijinhos. Sempre tem que ter 3 beijinhos, né? Aí quando ela vira as costas, olha a outra e diz, amadinha. Aí quando vira as costas, irmão, deixa para lá. Eu brinco um pouquinho para anestesiar, porque a pancada vem agora. O texto diz, irmão, que durante 144 vezes, um homem, uma sociedade, uma regra, uma condição, uma perda, disse para ela, não tem jeito. 12 anos sofrendo, 12 anos tentando, 12 anos piorando. Ela perdeu dinheiro, perdeu esperança, perdeu dignidade, mas não perdeu tudo, porque ainda tinha uma coisa, a possibilidade de crer. Charles Spurgeon diz, a fé não é perfeita, mas se ela se apega a Cristo, ela é suficiente.
Enquanto houver fé, não importa o tempo de ciclos de dor. Aleluia. Enquanto houver fé, mesmo que seja pequena, não importa o grau de intensidade de dor, de somatização, importa que uma hora essa fé chega e o toque do milagre acontece. Cadê os adoradores aqui? Pastor, por que você está emocionado? É porque o Espírito Santo tem me dado uma graça chamada intercessão. Que quando eu vou ministrando, eu vou sentindo a alma de alguém. E quando eu já estou ministrando, o Espírito faz me sentir que alguém já está ouvindo as vozes de gatilhos. Os traumas que está fazendo ela sangrar. As dores que ela não consegue superar. Mas hoje não é dia de julgamento. Hoje não é dia de dizer imundo está, ferido está, depressivo está, ansioso está. Não, hoje é dia de cura, é dia de cura. Se alguém acredita, vai vir comigo. Se alguém acredita, vai vir comigo. É dia de cura. As vozes de gatilhos de dor dizia: não pode tocar em ninguém, não pode estar em público, não pode ter uma vida normal. Ou seja, não era só uma enfermidade física, era uma exclusão social, espiritual e uma condenação em vida. Mas aqui está a profundidade do texto. Ela não estava apenas doente, ela estava isolada. E quantas irmãs estão no meio da multidão aqui hoje e ninguém te enxerga? Quantas irmãs se sentem invisível, porque todos estão ao redor, mas ninguém consegue enxergar a sua dor, porque a hemorragia não vem de fora para dentro, ela está dentro para fora. Mas o Espírito Santo está te convidando. Levante a mão, meu irmão, minha irmã. Glória a Jesus. Toque na mão de alguém e diga: ainda existe virtude para a cura. Toque na mão de alguém e diga: ainda existe virtude do Espírito Santo. O Espírito soa, grita na minha alma para despertar em mim você uma ressignificância de fé, para ele dizer: qual é a sua dor? Qual é o ciclo que se repete? Nosso Deus não é carrasco. Nosso Deus é Pai, e Ele não tem pedra, Ele não tem serpente. Então por que Ele vai te permitir a viver gatilhos de dor? E você vai dizer: eu tenho que ficar assim, porque não, você tem que ter cura. Eu acho que eu não consigo terminar essa mensagem, não. Deus nessa consagração está sarando pessoas, curando famílias e sarando a imagem desta casa, porque aqui não tem mulheres profanas, aqui não tem mulheres prostitutas, aqui não tem mulheres caídas, aqui tem mulheres santas e curadas na presença do Senhor. Aonde tiver uma profetisa, recebe dessa unção aí. Amém. Cristo não apenas cura o corpo, mas restaura a dignidade do ser humano. Porque a cura dela, missionária Mara, não era só a cura física, era a cura de 144 vezes de ciclo de dor. Mas como é que ela conseguiu isso? Quem quer saber, diga amém. Eu tenho mais 10 minutos? Posso ir? Vai ter cuscuz? Pega na mão de alguém, por gentileza. Dá uma balançada pentecostal, vê se ele acorda aí. Balança, irmão, balança. Isso. Diga: vai ter cuscuz. Essa mulher tem um segredo de ressignificância de fé. Esse personagem que a gente não sabe o nome, que é só lembrado pelo tempo de perda e pelo tempo de dor. Amando, Rally. Pode ser eu, pastor. Deus te abençoe, velho. Isso aqui é a minha linguagem de amor.
Eu bato nos obessos, por isso que eu gosto, eu dou tapa. Só não na esposa. Irmãs, é verdade que quando o homem ele tem que ter uma visão da linguagem corporal de vocês? Diz que quando vocês estão meia coisa, vocês ficam em posição de xícara. E fica batendo o pé. Isso é verdade? E diz que quando vocês estão na posição de bule de café, balançando as coisas assim, diz que a culpa é nossa, a gente não adianta nem argumentar. Isso é verdade? E quando vocês estão na posição de juízas, a gente tem que correr para a casa do pastor. Isso é verdade? A Bíblia nos diz que essa mulher tem uma lição para nós. Eu quero argumentar em 30 minutos, 15 minutos para vocês. Primeiro o texto diz: ela ouviu falar de... Me ajude a pregar, irmãs, deixa de preguiça. A dentadura não está solta. Vamos lá. Ela ouviu falar de... Ok. Primeiro princípio para o processo de cura e de quebra de ciclo de dor é discernir quais vozes que eu estou ouvindo. Qual tipo de influência que eu estou me permitindo ter? Durante anos ela ouviu: não tem jeito, você vai morrer, aceita a sua condição. Mas um dia algo mudou. Ela ouviu falar sobre... O povo bom de pregar. Ela ouviu falar de... Mas qual é a dimensão dessa expressão? Posso, irmãos? Qual é a dimensão? A fama de Cristo já estava sobre a terra. E o início dessa fama começou com o maior sermão da história, que é o Sermão do Monte das Oliveiras. E na finalização desse sermão, eu estou me controlando, Jesus, diz a Bíblia que chega um cabra excluído, condenado, que deveria ser apedrejado até a morte, porque era leproso, tinha que estar no leprosário ou na cidade de refúgio. E se saísse, se tocasse em alguém, ele tinha que pagar a indenização, porque estava contaminando alguém. Mas se ele não pudesse, ele tinha que ser apedrejado até a morte. Mas a Bíblia diz que ele chega para um mestre da lei chamado Jesus e diz: Senhor, tu tens autoridade, tu tens poder. Se tu quiseres, pode me tornar limpo. Acho que alguém vai vir comigo. E a Bíblia nos diz que Jesus disse o quê? Eu tenho o poder de curar, mas também eu quero te curar. E a Ageu diz que aquilo que é imundo, tocar naquilo que é puro, contamina. Mas aquilo que é puro, se tocar naquilo que é imundo, não muda. Mas a Bíblia nos faz entender que aquele homem não poderia contaminar Jesus, porque Jesus não tinha legalidade de pecado. Então Jesus fez o quê? Além de querer te tocar e ter o poder de curar você, eu quero te tocar. Ou seja, ela ouviu falar que havia um mestre da lei que não tocava com pedras. Me ajude a pregar. Tocava com amor. Eu não sei quem te tocou até hoje, mas eu sei que existe alguém que toca curando, limpando. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Ela ouviu som de um mestre que não julga, que não rejeita, que não exclui. Ela ouviu falar de alguém que o seu toque, se tiver alguém aqui pentecostal ou continuista que acredita em unção, eu sou primeiro. Se você crer, você vai levantar a mão e vai receber do toque de Jesus agora. Quem crê adora, quem crê adora. Me ajude aqui, por gentileza. Me ajude aqui. Alô, Maeshia Magone. Pede para ela ficar em pé para mim. Quando essa pastora, essa missionária lhe abraçar, o Senhor te diz publicamente: eu abraço a menina ferida, e eu acolho a menina ferida, e te digo, esse ciclo não vai se repetir para os seus filhos, porque hoje eu saro a tua alma e saro a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu fosse você, eu levantava a mão de novo e acreditava no toque dele. Sabe o que o Espírito está me dizendo? Eu tenho um poder de te curar, e eu quero te curar, e eu vou te curar. Quem recebe o toque, adora, adore, 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 adore. A Bíblia nos diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a... O que você está ouvindo?
Porque se você continuar dando ouvidos a vozes que te excluem, as vozes que te diminuem, as vozes que dizem não tem jeito, você vai continuar adoecendo. Nós oramos, eu mais a minha esposa, e ela não quer que eu fale, mas eu vou falar, ela é psicóloga, tem formação da palestra de cura para mulheres, de cura interior, é uma bênção. Eu fui a cobaia dela. E tratamos uma pessoa que ela começou a desenvolver uma patologia sem causa. O esôfago começou a fechar. E fazer exame e não sabia. Olha o poder da alma doente. Ela aprendeu que ela tinha que viver engolindo sapo. Alguém entendeu? Para poder salvar a casa. Mas ela engoliu tanto que o corpo reagiu à somatização e jogou para dentro e ela adoeceu. Não, o toque dele não exclui. O toque dele não mata. O toque dele não rejeita. O toque dele perdoa, o toque dele sara, o toque dele cura. Quem precisa desta cura hoje? Nem tudo que você ouve gera fé. Algumas vozes alimentam a dor. Então por que você tem que ir naqueles lugares que não edificam a sua vida? Por que você tem que sentar com pessoas que só colocam você para baixo? Por quê? Qual a necessidade de se prender a vozes que te doem? Não. A W. Tozer não diz: uma baixa visão de Deus gera uma fé fraca. O momento que precisamos entender é quais vozes que eu tenho escutado: a voz da dor, a voz do passado ou a voz da incredulidade. Não sei dos senhores ou senhoras, mas eu quero decidir nesta manhã dizer para mim mesmo: não, eu quero ouvir falar. Eu quero desligar tudo que me coloca para baixo. Alamai. Meu pastor, fica à vontade. Ei, tira uma foto, tira uma foto. Vocês querem tirar o oi? Isso aqui é meu? E é do bom. Mo, quer? Tá quentinho, tá sem açúcar. Tá ótimo. Eu estou me sentindo mais das minhas mães. Esse dia eu fui visitar a mamãe está com 70 anos. Ai, dia das mães. A mamãe me olhou para mim: você está magro? E quem tem essa mãe que quando você acaba o prato e ela vem e bota comida de novo. E se tu não comer, mamãe é desse tamanho, mamãe. Olha quem eu puxei. Mas até hoje eu tenho medo dela. Dona Edmeia, vulgo Quinquinha, quando ela dizia assim: Antônio Márcio da Silva, a minha alma só voltava a sair do corpo. Levante a mão comigo, por gentileza. Você vai profetizar para você mesmo, você está entendendo? Alamando. Diga: o ciclo de dor começa a quebrar quando a voz de Deus se torna mais alta dentro de mim do que a voz da dor. Eita, receba o som de cura. Quem pode celebrar esse Pegue na mão do companheiro, da companheira, dá uma balançada pentecostal aí, diga: é Cristo que cura. Então por que ouvir pessoas que não te curam? Por que sofrer pela ausência daqueles que te abandonaram, se Cristo nunca te abandonou? Por que dá mais importância a quem te fere do que aquele que te cura? Levanta essa cabeça, vai fazer uma caminhada, economiza, convida o irmão Monjaro, vai para o salão, puxa o cabelo, invista em você, creia que é para você,
Para de viver para os outros e começa a viver para você. E quando você viver para você, você vai ter algo para dar aos outros. Vai, levanta a mão, deixa de conversa, levanta. Toca na mão de alguém, diga, o toque dele lhe cura, diga. Abaixo. Segundo o conselho de uma mulher que quebrou ciclos de dores, o texto diz que ela falou consigo mesma. Pastor Elias está vivendo nessa casa aquilo que nós chamamos o profético de Deus. Não um profético manipulado, mas o profético bíblico. E o Espírito está dizendo: até quando as profetisas se permitirão estar caladas? Porque profetas falsos escandalizaram a casa. Está na hora de se levantar e voltar ao primeiro amor. Porque Deus ainda usa profetas e profetisas nessa casa. Se Deus está me usando aqui como eu creio, o Espírito do Senhor vai encher alguém aí. Cadê os vasos? Cadê? Amando, babaracandoeira. Dirina ramayeshina maona. Spibikinomina afaueshido. Para vencer o ciclo de dor, precisa vencer a si mesmo. É necessário guerrear a sua guerra interna. É um monólogo. É aquilo que o poeta diz: por que estás abatido dentro de mim? Não foi um profeta, não foi um anjo, não foi o pastor. Foi ele mesmo com a sua alma. A dor grita, a fé sussurra. Amanda Rava. Continuo, gente, eu encerro aqui. Posso ir mais um pouco, abençoar vocês? Ela dizia, pastor Ivaldo, consigo mesmo. Ela pregava para si mesmo. Tem dia que Deus não vai permitir companheiras. Tem dia que Deus não vai permitir profetas. Tem dia que Deus vai dizer: não, eu preciso que ela tome as rédeas da vida dela. Eu preciso que ela profetize para si mesma. Mano, não vou terminar não. A visão espiritual que Deus está me dando, tem uma nuvem de glória para descer sobre essa casa de uma forma tremenda. O Espírito está dizendo que existem dons, existem talentos que estavam parados, mas hoje eu vou curar os meus, porque é tempo de vencer. Dentro dela a dor gritava e a fé sussurrava, mas ela decidiu. Eita. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. É a terceira vez que você vai fazer isso. Eu preciso dessa dinâmica. Pegue na mão de alguém, olhe nos olhos e diga: qual é a sua guerra interna? Qual é o grito de dor que você está vivendo? Aí pergunte: ainda existe em você um som de fé? Existe? Responde: existe. Então, se existe, decida se você vai alimentar o grito de dor ou se você vai alimentar a voz sussurrante da fé.
estás abatida dentro de mim, ó minha alma? 3 perguntas que você responde para si mesmo vai determinar se você vai alimentar a voz da dor ou o sussurro da fé. A primeira pergunta é: está doendo? E claro que você vai responder: está. A segunda pergunta é: por que está doendo? Qual foi a causa? E você vai responder. Mas a terceira pergunta é: e por que tem que continuar doendo? Nós não podemos mudar o que as pessoas nos fizeram. Nós não podemos voltar no passado. Mas a gente decide se vamos ser escravo do que nos fizeram, ou se a gente vai se levantar e crer. Eu creio. Acho que alguém vai vir comigo. Eu creio. Eu creio. Quem adora? Quem adora? Quem adora? Antes de tocar em Jesus, ela alinhou seu interior com aquilo que ela precisava fazer. Tem gente que precisa primeiro saber o que tem que fazer e depois treinar o seu interior para fazer o que você tem que fazer. Perdão não é um sentimento e um momento só, é um exercício contínuo. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. Perdoar as pessoas não porque elas merecem, e geralmente nenhuma merece, porque Judas tem a intenção de te ferir para mudar você na imagem dele. Toda pessoa que tem uma alma doente dentro de igreja, e não vai ser só uma teoria, pois eu sou pastor desde 1999, eu atendo um gabinete desde 2000, então não é só uma teoria. Posso ter a atenção de todos? Sim ou não? Porque tem gente que não tem jeito, ela não se permite ser curada, e ela quer transferir para os outros a sua doença. Passa no departamento X, bagunça. Vai para a congregação X, bagunça. Muda de cidade, bagunça, porque para onde vai? Quem tem ouvidos? Mas a graça traz algo, poder de decisão. Ou eu me torno aquilo que foi transferido para mim, ou eu transformo aquilo que foi transferido para mim. O Espírito Santo está dizendo: perdão não é porque as pessoas merecem serem perdoadas, é porque você merece ser curado. Levante as 2 mãos, porque os demônios estão ouvindo. Diga: eu escolho perdoar, porque eu acredito que sarar o presente é perdoar o passado. Quem acredita em um presente curado, enche esse pulmão de ar e adore, adore, deixa eu ouvir você adorar. Me perdoe por me emocionar. É que a gente vai pregando e os gatilhos vão vindo. A minha boca é perto do meu ouvido. E não vem me dizer que é fácil vencer a si mesmo, mas vale a pena. Agostinho de Hipona, um grande teólogo, disse: o coração humano é inquieto até ele escolher descansar em Cristo. Você vence no secreto antes de vencer no público. Antes dela testemunhar no público,
Ela precisava vencer a si mesmo. Mas o mal dessa geração é que querem anunciar vitórias no público, sem nunca ter vencido no secreto. São pessoas doentes que querem liderar pessoas. E pessoas doentes que lideram pessoas vão adoecer pessoas. Mas quando a liderança é curada, foi liberada uma graça. Alguém está recebendo. Primeiro, segundo banco. Dicionário Amara, por favor, meu amor. Gatinha. Você de óculos, vestido. Isso, você mesmo. Fique em pé, por favor. Tu não vai precipitar seu pé. Tu não vai tomar nenhuma decisão em impulso. Tu vai aguardar. Porque o teu Deus vai te justificar. Lamanda, racha lá. O Senhor ouviu esses 2 meses de tempestade e de confusão no meio dos teus. E Ele vê as palavras de alguém atravessando no seu coração como uma flecha. Mas o Senhor te diz, porque tu negasse a mágoa e acreditasse na graça, eu vou restaurar aquilo que o homem não pode restaurar. Recebe o toque do Senhor agora. Pastor, tem lugares aí, missionários, que não tem essa graça aqui não. Eu prego para 30 mil pessoas e eu não sei, tem lugar que eu não sinto o que eu estou sentindo, que Deus está dizendo que esta ministração é resposta de oração na vida de alguém, é na vida de... Não é o pregador. Repita após mim, por gentileza. Eu preciso discernir as vozes. Diga, eu escolho ouvir sobre Jesus. Diga, eu preciso vencer a minha guerra interior. Diga, no nome de Jesus. Vamos, irmãos, em nome de Jesus. Eu escolho parar de alimentar a voz que me gera a dor, e eu escolho alimentar a minha fé. Aí vamos ver se o povo está entendendo. Se eu somente lhe tocar, eu serei curado. Se eu somente... Eita, ela diz. É que eu me babune que nesse a fala. Eu ainda sou o Deus de ontem e de hoje. Eu sou o Deus que enxergo todas as coisas. Eu sou o Senhor que vou além da aparência e enxergo a alma dos meus. É chegado esta casa um tempo de paz. As guerras se encerram e o tempo de cura chegou. A minha palavra de avivamento chega para esta casa. Quem crê recebe, 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 quem crê recebe. O Espírito está me dizendo, o profético tem liberdade nesta casa, nesta manhã. Pode dar lugar que Ele quer usar vocês aqui hoje. Tem liberdade. Terceiro e último conselho de uma mulher que quebra ciclo de dor. Chamamanawa.
O Senhor está dizendo para as mães dessa casa: os filhos vão voltar. Os filhos dessa casa e os filhos pródigos vão voltar. Se Deus está me usando como eu creio, aonde tiver duas profetizas, recebe desse poder agora, recebe dessa autoridade no nome de Jesus, agora, entra na guerra. Enquanto eles estão adorando aqui, eu escuto o som de correntes sendo quebradas. A intercessão de uma mãe sincera levanta um exército de um Deus verdadeiro. Ela escolheu ouvir Jesus. Ela pregou para si. Mas não adianta termos a teoria da fé se não termos a prática. Precisamos entender sobre oração e ação. Acabei de dizer o que, minhas irmãs? Você já sabe o que você tem que fazer. Então está na hora de parar de pensar no que tem que fazer e começar. Quem vai se levantar da cama é você. Quem vai mudar a sua alimentação é você. Quem vai trazer saúde mental para você é você mesmo. Porque hoje, terceiro conselho que eu aprendo com essa mulher, foi ela que escolheu atravessar a multidão. A Bíblia nos diz que ela veio por trás da multidão. O que eu entendo sobre esse versículo? A multidão não era apenas gente, era a resistência que impedia a sua cura. O que seria essa multidão? Opiniões, medos, limitações, regras que impôs e disse: não pode, acabou, fique aí. Ela não podia estar ali, ela é excluída. Você não podia ser crente, você não pode ter um casamento abençoado, você não pode ter filhos na presença do Senhor, você não pode ter saúde. Ela não podia estar ali. Aí, mas se vocês não reagirem, acho que eu vou jogar água em vocês, viu? Ela não podia estar ali, missionária Amara, mas ela decidiu estar. É necessária a ousadia espiritual. A fé ousa ir aonde a lógica não permite. Olha para cá a coisinha de Jesus. Perfume de alabastro. Vocês já choraram demais, irmã. A cara já está inchada. Dá um sorriso, pelo amor de Deus. Vocês estão me dando medo. Deixa eu ver as irmãs aqui. Irmãs, pelo amor de Deus, ajuda eu, irmãs. As irmãs estão olhando para vocês. Deixa eu encerrar. Quem quer viver o sobrenatural precisa parar de negociar com o natural. Não entendi. Ela pediu permissão à multidão? Eita, você me permite tocar nele? Você me permite sonhar? Você me permite viver? Foi isso que ela fez? Dá licença que eu quero viver, foi isso? Até quando você vai pedir permissão ao seu passado, pedir permissão às pessoas, pedir permissão à realidade para viver aquilo que Deus tem para você? Ai, mãe, quem falou? Sempre alguém vai estar falando. Quando há 2 anos atrás, antes do Monjaro, eu estava com 103 quilos. Aí voltei para o jiu-jitsu, para academia. Minha mulher pegou no meu pé. Ô, mulher chata, quando ela pega no meu pé, é chata. Ô, mozinho, esses dias eu entendi que vocês são terríveis. Vocês usam de psicologia reversa. A Mara chegava para mim: amor, ó, vocês vigiem, viu? Cadê o Diego? Vigiem, viu? Ela me chama de bebê.
são chatos, hein? Ela chega assim: meu bebê, o que você acha da gente comer hoje no almoço? Uma tilápia com esses legumes? Ou esse filezinho de frango com saladinha? Mas eu gosto de buchada, chambaril com cuscuz e cheiro verde. Aí você bota ali, e bota as batatas, e bota a banana, farinha, rapadura. Aí eu descobri que eu não escolho nada. Ela já vem com as duas opções. Ela chegou para mim e disse assim: amor, bebê, vamos para a casa do meu pai às 8 da manhã? Ou nós vamos almoçar com eles meio-dia? Aí eu: quem manda é eu, E a gente vai meio-dia. Aí depois de 24 anos de casado, que eu estou entendendo. Pega na mão de alguém de novo, amigas. Os irmãos não, viu? Vamos lá, olha nos olhos, diga: amadinha. Diga: você não é mais escrava da multidão. Você não precisa pedir permissão a ninguém para ser curado. Ele quer te curar. Diga, 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 diga. Quem vai louvar? Tem alguém para louvar? Tem? Organiza aí para mim. Eu não aguento pregar mais não. Martim. É para ver. Esfriou. Desculpe, porque hoje o senhor é pai, aqui eu sou filho. Olha a ousadia. Ei, aleluia. Tem uma senhora, ela está com um vestido pêssego, com óculos aqui. Está me ouvindo? Eu preciso de duas irmãs aqui desse púlpito cheias do Espírito Santo. Eu não vou falar a terceira vez, não. Pronto. É com muito carinho, vem. Vai logo às 3. Fique em pé, minha irmã. A senhora pode ir ali no corredor? Duas, presta atenção, irmãs. Uma segura no braço, outra no outro. E coloca as mãos, os dedos polegares no pulso dela. Calma. A outra que vai colocar a mão sobre o peito dela. Porque o Senhor vai visitar agora o sangue dela. O Senhor vai visitar as taxas do colesterol e a pressão arterial. Porque hoje é dia de livramento, diz o Senhor dos Exércitos. Essa mulher sairia daqui direto para o hospital. E essa festa seria manchada com luto. Mas hoje o Deus da vida está fechando a cova. E o Espírito do Senhor vai tomar essas 3 missionárias aí agora. Ministra a vida, irmãs. Ministra a vida, irmãs. Ministra a vida, irmãs. Ministra a vida, vida. Eita, desceu o anjo de Deus com espada desembanhada. E ele está quebrando os laços dessa alma. Calma. Aleluia. De pedir permissão para poder viver. Pare de ser escravo da multidão. Todos em pé, por favor. Quem quer viver o sobrenatural não precisa parar de negociar com o natural. Ela não pediu permissão. Aleluia. Ela decidiu e avançou.
Se puder me ajudar mais um pouquinho com o som aqui. Eu estou com uma voz cansada. Não é que o som não está bom, é porque eu estou com uma voz cansada. É a irmã que vai louvar. Obrigado, irmã. É a senhora que vai louvar. Quando der o sinal, é ao vivo? É no playback? Ok. Quando der o sinal, a senhora ministra. Oh, thank you. Tem um moço lá no final, no corredor, nos últimos poltronas, camisa branca. É tu mesmo, velho, tá me ouvindo? Aleluia. O Senhor me disse que tu é alvo de oração. E para você estar aqui hoje, aleluia, Deus lhe trouxe para lhe dizer: desista não. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, o senhor é fitness, mas tem um moço, é um senhor, está de calça social, camisa azul marinho, mais ou menos. Você está me ouvindo? Bem no corredor, calvo. Alguém toque nele para mim aí. Isso, o senhor olhou para o lado. Está me ouvindo, macho? Está ouvindo, macho, velho? Quando o pastor Elias descer aqui para ministrar sobre o Senhor, porque o meu Deus está dizendo assim: existe um alvo no reino espiritual contra a tua casa e a tua família. Mas quando o pastor lhe abraçar, os anjos do Senhor vão guerrear as causas da tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe o toque do Senhor. A igreja para de observar e adora. Ela ouve, ela vence a si mesmo, ela atravessa a multidão, e ela creu e tocou. Ela creu, e o texto diz que ela toca onde? Me ajude a pregar, irmãs. Toca onde? Nas orlas. Para a nossa cultura ocidental não tem muita importância, mas para o capítulo 15 de Êxodo, versículo de número 39 ao versículo de número 44, está dizendo: tenha nas vossas vestes umas franjas e cordão azul. Quando o vosso coração quiser parar na fé, lembrareis desse cordão e sabereis que eu sou o seu vosso Deus e vocês me pertencem. Então aquele cordão e aquela franja representavam o azul do céu, dizendo: Ele é soberano. A franja representa a santidade, ele dizia: eu sou o vosso Deus e vocês são o meu povo, ou seja, pertencimento e identidade. Se tu não reagir, irmão, misericórdia. Quando ela toca, ela quer dizer: Senhor, eu não pertenço a essa dor, eu não pertenço a essa dor, eu não pertenço a essa condição de excluída, eu não pertenço, eu te pertenço, Senhor, eu te pertenço, Senhor. A quem você pertence hoje? E quando ela toca, imediatamente ela pôde ir embora, sim ou não, irmãs? Ela não recebeu? Vamos, irmãos, que a gente tem que terminar. A fé dela não era íntima, sim ou não? O pedido dela não era íntimo, a ação dela não foi íntima. Tinha alguém com ela? Mas a Bíblia nos diz que a teologia, que tem um mestre, que é a teologia que estuda a natureza de Deus. E entendemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é onisciente, onipresente, sim ou não? Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Eu conheço as estrelas e cada um chama pelo nome, bilhões e bilhões de estrelas. Então ele sabia quem estava ali, ele sabia o nome de cada um e o endereço. E ele já sabia que ela tinha recebido. Então ela podia ir embora. Mas por que Jesus diz assim? Alguém? E se é João Marcos escrevendo, pastor Elias, ele está escrevendo em uma linguagem bélica. Quando ele diz 5.000 homens, ele quer dizer 5.000 homens de idade militar e paternidade. Não tem mulher, não tem jovem, não tem criança. Era muita gente apertando. É muita gente neste culto para pouca virtude. Quem aperta é quem assiste. Quem aperta é quem frequenta.
mas não cultua, não adora, entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Mas quem acredita na graça é filho. Ele veio tocar e dizer: eu não pertenço a essa dor, eu pertenço àquele que me cura, aquele que... Mas eu fecho a mensagem aqui. Por que ela tinha que testemunhar? Repita após mim: as minhas lutas íntimas, as minhas guerras íntimas, o Senhor me cura para dar testemunho público. Não entendeu? Se você só enxergar a dor, você vai viver um sofrimento. Mas se você enxergar a dor na visão de um propósito, você vai entender que Deus está te curando para que você venha curar outros. De repente, Jesus persiste até ela se manifestar e dizer: Senhor, foi eu que te... Pergunta: o que foi que Jesus respondeu para aquela mulher? Me responda, irmãs, para de ignorância, responda. A tua? Não. Vocês estão esquecendo de algo. Filha. Quem estava esperando o milagre antes dela? Jairo. E o milagre era para quem? Para a filha. Judeu nenhum se prostra diante de outro homem. Quando um Jairo se prostra, ele perde todos os títulos, porque por amor incondicional que ele tem pela filha, ele renuncia. Sabe o que Jesus quis ensinar ali? Jairo, tá, cadê? Eu vou jogar água em crente que se não reagir. Jairo pensava que o milagre era pelo mérito, e Jesus fez ele esperar, porque quando começou a alegria dele, o nascimento da menina, começou a tristeza da mulher. Ali é duas gerações. A geração desse tempo novo não pode ser curado. Presta atenção, irmãs. Se a geração antiga não se permitisse curada. Como é que mulheres novas de casamento vão se alegrar se as mulheres mais antigas da igreja estão abatidas? Como é que a geração nova vai querer avivamento se a geração antiga ainda está na hemorragia? Mas a Bíblia diz que Jesus volta para a mulher e diz: filha. Sabe o que Jesus quer dizer? Tu não me tocou como uma religiosa. Tu não me tocou com os teus títulos quando o Jairo tocou. Tu me tocou como filha. Tu acreditou na minha paternidade. Sabe o que Deus está dizendo? Cadê os filhos e filhas dessa graça? Cadê esses que se permitem? Aí eu fecho aqui e lhe pergunto uma coisa. Lembra da introdução? Quantas vezes ela ouviu: excluído está? Sento. E ela ouviu isso de quem? Quem tinha um poder jurídico? Jairo. Quem tinha um poder teológico? Jairo. E quem tinha um poder da exclusão? Jairo. Qual foi a voz que ele ouviu continuamente no seu círculo de dor? Jairo. E Jairo teve que ouvir: filha, a tua fé te curou. Eu não sei quem é o teu Jairo, eu não sei quem é as vozes, mas eu sei que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. É o seu momento de atravessar a multidão. Enquanto a serva do Senhor louva, você vai atravessando dizendo: Senhor, essa é a minha hemorragia, este é meu ciclo de dor que precisa ser quebrado agora. É o seu momento. Pode soltar.
és maravilhoso, Senhor. Tu és grande. Jesus nunca te abandonou. Ele nunca te esqueceu. E o ciclo da dor hoje é quebrado. Aleluia. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os É o seu momento e a cura. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Vai, atravessa essa multidão. Pois tu olhas o vento e desfile é treinamento. Tu vê o bravo mar e desfile é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar. Oh, Deus de Deus! Pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo na mandaga, te mandagai. A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores. Alguém está recebendo? Maiores, é bem maior, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Ei, filha, eu sinto teu toque agora. Receba a minha virtude. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Jesus diz, ele nunca te abandonou. Jesus nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Então enxergue além dessa dor. Jesus nunca, 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 nunca te abandonou. Ele nunca, nunca te abandonou. Ele não andará vossa maragai. Então enxergue além dessa dor.
maiores, bem maiores que os meus. Olhe para o irmão que está do teu lado agora, e você vai cantar esse trechinho para ela aí agora. Jesus nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Então enxergue além dessa dor. Jesus nunca te abandonou. Jesus nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Então enxergue além dessa dor. Se uma pessoa não consegue derramar uma lágrima no culto desse, não consegue se quebrantar num ambiente desse, eu acho que você está precisando aceitar Jesus como Salvador. Eu quero terminar orando por alguém. Orar por alguém que acredita na cura, na quebra de ciclos de dores. Eu quero orar por alguém que decide ouvir sobre Jesus. Eu quero orar por alguém que vai vencer a si mesmo. Eu quero orar por alguém que vai atravessar a multidão e vai tocar nele, porque você crê que é dia de cura. Quem acredita, vem, 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 vem. Me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Eu quero ser levado por tua direção, ouvir a tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Eu vim aqui pra te servir. Solte sua voz. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo. Pra ter um brilho no rosto, de novo. Renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, Aleluia! Pastor Ivaldo, só minutos, meus filhos. Tá vendo esse irmão aqui? Pastor Elias, vem cá também. Os senhores vão abraçar um e vai abraçar o outro, porque hoje Jesus está sarando a fé deles hoje. A hemorragia deles é na fé deles, e hoje Jesus está curando a fé deles.
toda revolta se cai hoje. A oração que eu vou fazer com vocês agora, olhe para mim. As 2 gerações foram curadas. A mulher de 12 anos e a menina de 12 anos, que representa 2 gerações dessa casa. As irmãs vão escolher alguém para abraçar e orar junto, porque quando vocês começarem a orar junto, vocês vão enxergar que vocês estão tocando nas orlas do vestido dele. E se você não é batizado com o Espírito Santo, vai ser agora. Se você já é batizado com o Espírito Santo, ele vai te renovar agora. Alguém está entendendo? A gente só dá o que a gente tem. Você tem algo de Jesus para dar para alguém? Tem ou não tem? Se aproxime de alguém. Um abraço cura. Um toque cura. O que Deus está fazendo na vida desses 2 homens aqui é extraordinário. Ramala, desce sobre eles um anjo. Da parte de Deus está derramando um azeite chamado renovo. A crise vocacional cai agora. É cura. Vocês no meio do arraial conseguem fazer isso também? Sim ou não? A intensidade do seu clamor em favor do seu irmão e da sua irmã será a intensidade da virtude que você vai receber. Está preparado aí? Qual é a canção? Eu sei que existe um repertório. Hã? Ah, meu amor, vem pra cá. Quando eu terminar de orar, a missionária Mara vai cantar. E pela fé, a glória de Deus já foi liberada no arraial. Pai, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a majestade te pertence. Senhor, a tua palavra foi cantada, a tua palavra foi pregada, e agora a tua palavra vai ser profetizada. Eu peço agora, meu Espírito Santo, meu amigo e meu Deus, confirma a tua palavra agora. Cura, enche, renova. Aquele que crê recebe virtude de Deus agora, no nome de Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso.